O sensei ele vai para a região de Tokushima. E uma coisa que é interessante, o sensei era um super-homem, um homem fragilizado, a questão da saúde, mas o sensei era um super-homem. O sensei era um depressa. Quando as pessoas davam conta, o sensei estava aparecendo. Hoje a reunião do lado do membro, ele não vai. Entendeu? E o sensei era... Então tem um trecho aqui, quando o sensei foi participar em Tokushima, Tokushima, isso. Então, após os cumprimentos, tal, aí chegou o momento das palavras do Kei Sensei, e uma coisa interessante que eu escrevi e eu vou começar a colocar em prática. Eu, Sebastião, vou começar a colocar todas as atividades que eu for, o que eu for transmitir, eu vou ler uma frase do Gosho, ou vou ler um trecho do Gosho. Então, o Sensei diz assim, em seguida, ele lê uma passagem do escrito de Daishonin, oferecimentos em meio à neve. Então, agora vai começar o quiz. Então, vocês vão entender essa frase. Vamos ver se vocês conseguem entender. Eu vou ler e depois nós vamos fazer um diálogo em cima disso. Pode ser? Ok? Estão preparados? Então, vamos lá. Então, a frase do Gosho diz assim, no litoral, vírgula, madeira é considerada um tesouro. E nas montanhas, o sal. Ok? Na seca, a água é valorizada como um tesouro. E no escuro, uma lamparina. Mulheres estimam o marido como tesouro. E homens consideram a esposa como sua própria vida. Eu vou repetir a frase. No litoral, madeira é considerada um tesouro. E nas montanhas, o sal. Na seca, a água é valorizada como um tesouro. E no escuro, uma lamparina. Mulheres estimam o marido como tesouro. E o homem considera a esposa como sua própria vida. O que a gente pode tirar? Qual o sentido do Nichiren Daishonin ter usado a madeira? Qual é o sentido do Nichiren Daishonin ter usado o sal, a água, uma lamparina, mulheres e homens? Qual o sentido disso? Qual a profundidade disso? Por que no litoral a madeira é considerada um tesouro? Por que será? Quando a gente vai para o... Vamos aqui, não, mas vamos imaginar que a gente está numa praia remota. E a gente está lá na praia, de repente, o que a gente vê lá, vê se aproximando da praia? Surfista, um Navios? navio. Oi? Navios. Navio? Navio, um barco se faz com Barco. madeira, não é isso? Madeira. É assim ou não? É ou não é, gente? E qual é a importância do sal nas montanhas? Sempre que fazer a carne, cozinhar, porque tudo fica sem graça, né? Não é isso? olha, o que eu já li, né, talvez você se foi só Terezinha. Terezinha, né, que foi trabalhar, não, Beth? Beth está sem som. Tá. Não ouvi direito porque entrou interferência. O que você falou? Você não foi trabalhar no Japão ainda. Você não Não. foi não. Você foi para Terezinha. O que de madeira, eles são de... Eu acho que tem alguém com o microfone, com o coisa ligado aí. Dona Araci, Araci. desliga o telefone da senhora. O telefone é Dona Araci. Ah, O pessoal usa o sal para diluir a neve, sim. mas em poucas quantidades, né? Imagina num lugar em que a neve vem, cai, o inverno é rigoroso,
Imagina, haja sal, hein? Para acabar com os mares, né? Tá ok ou não? Então, por que que nas montanhas o sal é importante, é um tesouro importante? Para poder diluir a neve, tá certo ou não? Ok? Na seca, não precisa nem dizer que a água é o tesouro, não é isso? Sim, E uma lamparina no escuro é o tesouro, tá certo ou não? certo. Continuando. Mulheres estimam o marido como um tesouro. Quando o Nichiren Shonin escreveu o Gosho, trazendo para hoje, a gente podia dizer que é um pouco diferente hoje. Mas um pouco diferente, não para todas as mulheres. Para aquelas que são donas de casa, vale a frase está de acordo, porque ele que traz o sustento. Mas hoje a sociedade está dividida, não está? Está ou não está? Mulheres trabalham e homens trabalham. Qual seria o correto hoje? Seria que 50% para cada um. Né? Que o homem pudesse chegar em casa, que se ele vamos supor, chegou mais cedo, que ele tivesse a sabedoria de ir preparando a comida, que nem hoje, quando a gente a minha esposa, a gente estava dando um trato lá na cozinha, arrumando umas gavetas, achando o tampo disso e mandando que ia embora. Eu comecei a arrumar um negócio lá que não estava legal, passei graxa. Demos um trato lá até a gente sentir a diferença. Aí ela preparou o almoço, está preparando o almoço. Aí ele falou para mim, você não quer fazer uma salada de tomate? Aí tudo bem, fui lá, peguei o tomate, peguei o tomate que é melhor para a salada, que é um pouco mais duro, tal, é uma beirada de uma lavada, cortei ele, né, em vários cubinhos, né, aproveitei, dei um pedacinho, eu tenho duas cachorrinhas Yorkshire, que elas gostam de, cachorro gosta de tomate, tal. Aí preparei, aí tinha cebola lá, a cebola ela falou, deixa que eu sei como que eu vou. Pegou lá um equipamento rudimentar, né, daqueles que rala, né? Tem gente que não rala na vida, mas a gente tem coisa para ralar na cozinha, né? Aí fez aquilo lá, aí pus um pouco de orégano, pus um pouco de sal, aí pus um óleo, ela deu um óleo que ela comprou só para salada, peguei o limão, cortei metade do limão para mexer, pá, e foi. Então a gente dividiu as tarefas. Hoje isso está um pouco em desuso, mas não era para estar em desuso, era para acontecer. Então é o que ele fala, mulheres estimam o marido como um tesouro. E os homens consideram a esposa como sua própria vida. Só que aqui, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Imagina vocês, hoje está o Levi, eu acho que em termos de. Está o Levi e eu, como, né? Um do Chibo, né? E depois as demais são mulheres, não é isso? Eles são em maioria. Mas imagina. Por que, que ele fala, eles vão considerar a esposa com sua própria vida? Porque é a mulher que dá a vida. É a mulher que gera uma vida. Então, isso é muito profundo. Só que hoje, isso está muito vulgarizado na sociedade. E se nós ficarmos, se a gente ficar com medo de falar da existência do budismo de Nichiren Shonin, a gente está deixando que essa sociedade se torne cada vez mais vulgar. Que exista mais o feminicídio. Está faltando nós participarmos. Muitas vezes nós estamos com um problema em casa, mas a gente esquece de ir para a sociedade. A gente não se envolve na associação associação de bairros, né, que existe, a gente não se envolve. Quem tem um filho, quando tem a reunião do filho, não vai na reunião. Então nós somos, em vez de nós nos envolvermos na sociedade, nós estamos nos retraindo. Então a gente não consegue divulgar a filosofia do budismo de Nichiren Shonin. Dá para compreender? Deu para compreender essa frase, o que ela significa? Né? O que ela significa? E tem um detalhe ainda, quando você vê naquela época, quando o Nichiren Shonin fala na madeira, qual a importância da madeira também? Se você, naquela época não se usava fazer, que nem no litoral, vou citar o exemplo hoje aqui no litoral, qual que é o melhor tipo de janela? É de madeira. Porque se você fizer janelas de alumínio, de ferro, a maresia ela vai estragando. A madeira consegue conservar.
Por quê? A madeira é um produto natural. O vento, quando ele traz um pouco do que tem da areia, são produtos naturais, então eles se entendem. Dá para compreender? Eles se entendem. Então, por que ele fala da madeira, né? Nesse sentido também. Aí o sensei diz assim, afirmando, ainda que aquilo que as pessoas apreciam como o tesouro mais importante depende do lugar e das circunstâncias em que elas vivem. Ele discorreu sobre qual seria o tesouro mais valioso da época atual. É aqui que eu tirei cópia e vou começar a carregar comigo. E tem um detalhe interessante, não é só reunião, gente, não é só reunião, não. Eu trabalho no escritório de perícias lá na Vila Leopoldina, e esse ano eu estou indo mais vezes lá. Antes eu falava do trabalho que eu ia fazer, o pessoal levava, hoje não. Hoje eu vou ao escritório, hoje eu estou mais presente, né? E a semana passada, né, fui levar o trabalho do empreendimento que eu terminei, então fui levar para a gente poder alinhar lá no escritório. Aí lá no escritório, lá trabalham em moças, são 6 moças, são 6 moças, 7 moças e 3 rapazes, tudo na faixa de 20, 25 anos. E eu estava conversando a respeito do trabalho que eu faço. Então, como eu faço perícias em empreendimentos, então eu venho lá do alto. Se o prédio tiver 30 andares, não venho de paraquedas, venho na escada. Eu venho lá do alto, venho analisando, venho fazendo todo o levantamento. E eu estava conversando com o pessoal, e como eu tenho dialogado muito com elas, então eu tenho aproveitado e tenho jogado trechos de princípios básicos nos meus diálogos, né? Então, num determinado momento, o engenheiro Eduardo, que é o dono da empresa, ele estava na sala dele, aí ele veio e ele falou. Ele foi claro, ele foi assim, com letras bem, ele foi assim, com toda a convicção. Ele falou para todas elas, falou assim, para todos eles que estavam, falou assim, vocês têm que compreender que Sebastião é um budista. Basta olhar, ele é um budista, um homem com 73 anos, é um budista. O que ele faz é coisa de um budista. É coisa de um budista. Mas até que ponto nós estamos conseguindo transmitir isso? Dá para vocês compreenderem? Até que ponto eu estou conseguindo transmitir isso? Eu estou fazendo trabalho ali na região de Moema, é um lugar, um dos lugares onde o metro quadrado em São Paulo é o mais caro, é o mais alto. É 20 mil reais o metro quadrado de um apartamento. Então, vocês imaginam. Então, são apartamentos de alto padrão. É interessante o mestre de obras lá. Chego lá, ele me cumprimenta, ele me chama de meu jovem. Como é que você está, meu jovem? E me aperta a mão. Me aperta a mão. O que é isso? O daimon que nós fazemos, todo o daimon que nós fazemos, ele tem que se evidenciar em alguma coisa. Dá para compreender? As gavetas que eu arrumei hoje, que eu não tinha um negócio de vaselina lá em cima, lá na caixa de ferramentas, eu falei, não tem. Aí eu lembrei da graça. Então, é evidência do Daimoku, não é evidência da música só do Chitãozinho Chororó que todo mundo chora, é evidência da nossa vida. A música Evidências de Chitãozinho Chororó né? É uma coisa que a gente chora e molha o cabelo. Imagina que você vai numa festa de formatura e fica 2 horas fazendo cabelo, aí quando vai dançar lá com o amado com a amada e vice-versa, aí aquele chororô, aquele cabelo que levou 2 horas para você ficar pronto, começa a soltar aquele líquido que passou no cabelo, escutando evidências. É diferente quando as evidências do Daimoku, elas se manifestam na vida. É o caso do Eduardo. Não é da música como que é, lá do que estava o russo, né? Eduardo foi numa festa, tal.
Mas é isso que a gente precisa. Então, o Sensei aqui, ele diz assim, em todos os lugares do mundo, as pessoas estão sentindo a perda da humanidade e do senso de propósito da vida. Não está? Não está vendo isso? Esta também é descrita como uma época atolada em crises intelectuais e filosóficas. O Sensei, isso aqui foi dito lá nos anos 60, 70. Naquela época. Em virtude disso, olha só, hein? Olha só o que o Sensei escreve. Em virtude disso, escrevam, até por ele devagarzinho, escrevam e a partir de hoje põe no oratório vocês. Em virtude disso, a humanidade, a esperança e a vitalidade são tesouros de nossa era. Eu fui levar uns dias atrás, minha filha estava no quarteirão da saúde. Vocês estão vendo que eu vou lendo e vou dando exemplos do que acontece? Então, minha filha estava atrasada, pai, dá para você me deixar? Ela está daqui lá no quarteirão da saúde, é 10 minutos. Então, vou lá. Aí, isso aqui que a gente tinha evitado tomando café e vindo no jornal, aí calhou dali conversando comigo. Aí ela falou assim, está se perdendo a humanidade, né, pai? Eu falei, não, está se perdendo a humanidade. Mas aí eu fiz uma outra pergunta, mas o que fazer para recuperar? Eu falei na lata. Você está esquecendo dos 20 e poucos anos que você lutou na Kotectai. E o que você aprendeu na Kotectai? Você esqueceu? Você não está na hora de você começar a voltar? Que é uma pessoa a mais. Aí a ficha caiu. Aí você vê. O que ele fala? Em virtude disso, a humanidade, a esperança e a vida são os tesouros de nossa era. Não é o dinheiro. Não é o mais fácil. É esses 3 pontos. Ele fala. Aí o Sensei vai mais fundo. Aí ele fala. E ele é a filosofia do budismo na qual as pessoas podem confiar e com a qual pode contar para manifestar esses tesouros, compõe o tesouro mais precioso e fundamental de todos, que na verdade é o quê? A vida. Tá certo ou não? Deu para entender? Ó? É a filosofia do budismo na qual as pessoas podem confiar e com a qual podem contar, pode manifestar esses tesouros. Compõe o tesouro mais precioso e fundamental de todos. Todos esses tesouros existem dentro da Soka Gakkai. Mas só que muitas das pessoas que praticam, elas não estão levando esse tesouro para a sociedade. Não levam. Porque, só para vocês terem uma ideia, vocês imaginam, o meu trabalho, eu quando entro nos empreendimentos, eu entro ainda, o pessoal está lá trabalhando. Então, são as pessoas mais simples. São pessoas que acordam cedo, tanto que quando a hora do almoço, você vê eles levando aqueles umas placas de isopor que a gente usa na obra para proteger tampos de granito e tal. Eles levam e arrumam um canto, vão num apartamento lá que estão mexendo, e deitam lá e dormem. E muitos, quando antes de chegar lá, já saem de casa às 4 e pouco da manhã. E muitas vezes quando eles saem, muitas vezes não consegui nem deixar dinheiro para que a esposa pudesse comprar a mistura daquele dia. E ele só depende de uma cesta básica que a igreja dá, uma cesta básica que a prefeitura dá, um vale gás que o governo dá, um Bolsa Família que dá, que eu sinto que esse Bolsa Família, na verdade, eu sinto assim uma coisa horrível. Isso é você falar assim para a pessoa, olha, isso aqui eu estou te dando, mas você tem que entender que isso aqui é para você viver desse jeito. E eu estava falando aqui em casa para o pessoal o seguinte, o governo vai pagar agora o 13º do aposentado. Eu tenho 2 consignados que estão terminando. Eu
falei para minhas filhas aqui, falei para minha família, para minha esposa, minhas filhas, o seguinte, falei, eu vou pegar, vou quitar, na primeira parcela vou quitar um, e na segunda parcela vou quitar o segundo. Quando eu quitar, pode ter certeza que eu vou falar agora o que eu vou dizer lá. E vou falar para a pessoa que me atender. Falei, isso aqui, ó, o banco é o maior causador da miséria do mundo. Então, eu vou jogar numa loteria, vou pedir para os deuses budistas, vou pedir, por favor, não jogue quando for jogar. Deixa eu ganhar primeiro, senão vocês vão me atrapalhar. Por favor, não jogue, não fique... Eu estou falando, é convicção. Vou jogar para ganhar... Eu vou esperar o dia que tiver lá 50, 100 milhões... lá tiveram 50 milhões. Eu vou fazer para o senhor Tenzin, entra lá nos computadores da Caixa Econômica Federal e mexe com aqueles computadores. Deixa eles malucos. Dá um Billy Knights lá, dá um 51, mas eu vou ganhar isso aí. E vou fundar um banco, o nome de Os Miseráveis. Vai ser o nome do banco. Os Miseráveis. Vai ser o nome do banco. Parece piada. Mas eu estou levando em conta o que o Sensei deixou para mim. E bom, esse banco, ele não vai emprestar dinheiro. Esse banco vai ajudar as pessoas a sair dessa miséria. Quando o Toda Sensei assumiu, o que ele disse nas suas palavras? Quando ele falou, irei concretizar 750 mil famílias. E o que ele disse? Irei erradicar a miséria do mundo. Mas hoje existem duas misérias que precisam ser erradicadas. A miséria da fome e a miséria do pensamento. Quando nós realizamos o Shakubuku, a gente está erradicando a miséria do pensamento. Dá para compreender? A gente está erradicando a miséria do pensamento. Ah, já nasci assim, eu não sou Gabriela, mas Gabriela, eu nasci assim. Não, tem que transformar. A minha mãe um dia disseram para ela o seguinte, lá nos anos 70, quando a gente passava dificuldade, meu irmão faleceu, a gente não tinha dinheiro para fazer o enterro dele, naquele domingo a gente só comeu mistura porque alguém lá no cemitério da Vila Formosa colocou dinheiro na blusa da minha mãe e a gente conseguiu comer mistura naquele dia. Mas um dia alguém disse para minha mãe, Maria, fulano, diz que a tua família não tem onde cair morta. E a pessoa realmente, em parte, ela não estava errada. Só que não era correto. Então, se ela não podia ajudar, também ela não podia falar aquilo da minha família. Não podia dizer aquilo da minha família. Não poderia dizer aquilo da minha família. E quando eu recebi o Gohonzo, no dia 2 de novembro de 73 e consagrei no dia 6 de novembro de 73, minha mãe chorou. Minha mãe chorou de ódio. Mas uns dias depois, minha mãe recebeu uma carta vinda de Portugal, dizendo que uma tia dela estaria mandando escudos portugueses. Naquela época não tinha o euro. Ia mandar escudo português. E qualquer dia, nós compramos uma casa em Diadema. Depois de tanto pagar aluguel, nós parecíamos ciganos, tanto que nós não tínhamos móveis. Não tínhamos, o nosso guarda-comida, que naquela época chamava, não era armário, hoje é armário. Eu vou comprar um armário, vou mandar fazer um armário todo, né, modulado, todo, né, a portinha para pôr óleo, a portinha para pôr os cálices, para tomar vinho, tomar cachaça. Nosso armário, ele era maneta. Sabe o que é maneta? Só tinha as duas pernas à frente. Se a parede do vizinho caísse, ia tudo embora. Mas o que ia embora também eram pratos quebrados à ponta, copos de... Naquela época não tinha, como fala, hoje requeijão. A gente na época era assim, nós estamos aqui, nós estamos na época que não tinha requeijão. Né? A gente não tinha requeijão. Então, só que no dia 15 de novembro de 1973, eu fui com a minha mãe ver a casa. Em fevereiro de 74, véspera do festival do Palestra Anhembi, a gente estava mudando para lá. Então, com pouco tempo de prática, eu comecei a erradicar
miséria da minha família. E essa pessoa que contou, eu sei quem foi, porque quando o irmão dela faleceu há muitos anos atrás, foi sepultado no cemitério de Diadema, quando nós saímos ali do cemitério de Diadema, tem a parte das pessoas, né, que não tem jazigo, tem a parte de cima, né? E quando nós saímos, ela falou para mim, eu precisaria um dia conversar um pouco contigo. Mas não deu tempo, porque o câncer levou ela. Então, tem tudo a ver com o que o Sensei está dizendo aqui, ó. Quando ele fala assim, basta verificar a bela e radiante humanidade dos membros que, a despeito de seus próprios problemas e preocupações, oram e empreendem ações pelo bem do próximo. Eu não consigo orar para mim. Mas eu não preciso orar para mim, porque eu estou orando. Dá para compreender? Eu estou orando. O fato de eu estar orando, já, né? Eu já estou orando para mim. Aí continuando, diz assim, basta ver como eles se erguem intrepidamente das profundezas do desprezo e da tristeza, evidenciando ardente esperança e vitalidade ao lutar para construir a própria vida e prestar uma contribuição positiva para a sociedade. O meu trabalho, esse é o meu pensamento do meu trabalho. Já me perguntam, por que você faz isso? Aí eu falo para as pessoas, ó, não hoje, eu já fiz muito, hoje esses empreendimentos que eu faço são pessoas, são empreendimentos que quem vai terminar o empreendimento é quem comprou. Então, são apartamentos aqui na região, aqui esse que eu estou fazendo aqui na região de Moema, vai de 1 milhão, um apartamento pequeno, até 8, 10 milhões de apartamentos. E assim por diante. Então, são outros. Mas eu já fiz apartamentos mais simples e muitas vezes o pessoal me viu eu andando nos apartamentos e olhando parede, passando a mão na parede, batendo no azulejo, e muitas vezes me perguntavam por que eu fazia aquilo. Eu lembro que eu criei uma história. Eu criei uma história que dizia assim, quem vai morar aqui, juntou dinheiro para vir morar aqui. Então, aqui tem que ficar o melhor possível para a pessoa que vai vir morar aqui. Porque aqui ela quer ser feliz. E quando eu entro nesses lugares, independente se é lugar de rico ou pobre, é a terra do Buda. Porque um Buda vai estar andando lá. Dá para compreender? E a gente esquece disso. Então, para terminar, diz assim, para descobrir a fonte desses tesouros, deve-se buscar o budismo Nichiren, que esclarece a lei suprema da vida e a filosofia da dignidade humana. Filosofia da vida e da dignidade humana. Nós, a Soka Gakkai, estamos praticando esse budismo e demonstrando provas reais de sua veracidade em nossa vida cotidiana. É isso. Todo dia, nós temos que ter essa postura. Que negócio vai ter o Beatriz em Baré, agora é época, leva a vizinha, convida a vizinha. Convida a vizinha. Porque não adianta a vizinha ver você sair e falar, e olha assim, os vizinhos, quando eles nos olham, nós não enxergamos. Entende isso que eu vou falar agora? Nós não enxergamos isso que eu vou falar agora. Nós não enxergamos. Mas as pessoas, as pessoas que nos veem, as pessoas que nos encontram, elas enxergam isso. Elas enxergam, elas sabem que nós praticamos algo que nos torna diferente. Não é porque nós andamos mancando, porque nós sabemos fazer aquilo. Porque o Daimoku, ele aparece. Quando o pessoal entra lá, eu vejo assim, eu sou homem das bolinhas, né, que eles me chamam, né? Quando eles encontram comigo, já estou em outro andar, já estou em outro apartamento, já estou em outro apartamento vistoriando ele, né? Aí, às vezes, eu encontro, então, quando o pessoal entra e vê que eu vou sinalizando, precisa ser corrigido e vou tirando foto. Aí eles falam, você é o homem das bolinhas.
Aí eu explico o significado. Então, quando eu estou dialogando com as pessoas, eu não preciso falar do budismo naquele momento. Mas o fato de eu encontrar com as pessoas e eu falar do budismo, eu falar com elas, eu já estou manifestando, o meu estado de Buda já está procurando manifestar o estado de Buda daquela pessoa. Dá para vocês compreenderem? Meu estado de Buda já está fazendo. Só que nós precisamos ter essa. Eu fico imaginando o pessoal lá que eu estou fazendo esse trabalho, só para vocês terem uma ideia. Esse prédio que eu estou fazendo, ele está cercado por outros 2 prédios que já moram, o pessoal mora. E num deles, eu fico imaginando que eles. Eu já sou careca, né? Tentando imaginar, acho que eles ficam imaginando. No começo, acho que eles imaginavam, esse homem acho que é louco, né? Esse homem é maluco, né? Tanto que eu comprei, né? Comprei aquele. Já viu aquele balde retrátil? Vocês já viram? Já viram um balde retrátil? Comprei um daqueles lá. Então eles ficam bons, porque eu vou para o terraço e jogo água em todo o terraço para ver se está. E eles ficam pensando. Depois eles ficam analisando, porque à medida que eu vou vistoriando, eu vou colocando as bolinhas, vou sinalizando, vou marcando, vou usando fita crepe. Tudo isso é o estado de Buda que está se manifestando. É o estado de Buda que está se manifestando. O estado de Buda está se manifestando. Quando eu vou para o escritório e falo com as meninas lá, é o meu estado de Buda que está se manifestando. Uma delas entrou recentemente lá e ela está fazendo arquitetura, desenho de interiores, e ela estava conversando comigo, eu falei de Shofune. Como assim? Eu falei, sou budista. Mas como? Eu não entendi. Shofune. Eu expliquei para ela o Shofune. Então, independente de a gente distribuir o cartãozinho, a gente precisa mostrar que existe uma filosofia que ela tem como ela é da prática a prática do Nambyō Renge-kyo. Qual que é o objetivo principal? Que as pessoas comecem a extrair o estado de vida delas, o estado de Buda. Qual que é a função do Nambyō? Dos 10 estados de vida, eu vou perguntar para vocês, qual que é o mais importante dos 10 estados de vida? Pode falar. Qual é o estado mais importante, os 10 estados de vida? Pode abrir o dela. Não, de Buda, eu acho o mais importante. Tem. Bodhisattva, Buda, né? Bodhisattva é maravilhoso também, quando você surge aquela vontade de falar do budismo. Ele assim falou, na verdade, na verdade é muito importante. Eu o Nambyō Renge-kyo. O estado de Buda, se você falar para uma pessoa, você tem estado de Buda também, viu? Tem. Aí imagina que ele é comilão. Aí você encontra com ele depois de um ano você encontra ele, está lá todo, aquela barriga reluzente, né? Poxa vida, você acertou na mosca, eu virei um Budinha. Não, você se enganou, não é esse Buda gordo. Não é esse Buda. Por que a imagem por que criou essa imagem? Se você analisar lá no passado, por que se criou a imagem de um Buda gordo, né? Porque significa algo assim, né? Exuberante. Mas a Iraci a senhora Iraci falou a palavra o certo, é o Bodhisattva. Porque o Bodhisattva é aquele que faz manifestar o estado de Buda. O Bodhisattva é aquele que compreende os outros 8 estados. Absorção, erudição, alegria, tranquilidade, inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, esses absorção, Bodhisattva, estado de Buda. Então, ele consegue compreender que para ele manifestar o estado de Buda, porque manifestar o estado de Buda, vou aproveitar, vocês que são senhoras, vocês cuidam da casa, vocês lavam roupa. Hoje não se passa roupa, na verdade. Hoje o ferro até parece que vai ter uma greve na Paulista só de ferro elétrico a vapor, porque eles estão
processos da vida, porque não tem mais significado nenhum. Nem em Minas Gerais houve uma greve lá de ferros com carvão, não se usa mais. Hoje pendura, minha esposa até falou, posso pôr roupa lá no varal? Falou, mano, chega chacoalha, eu fico batendo, né? Fico batendo e tal, e deixa aí pelos cabides, pendura as camisetas. Então, ferro hoje virou coisa do passado, mas vocês... É diferente quando você inicia o dia com Daimoku, tudo flui. Tudo flui. A máquina de lavar roupa, até parece que a máquina de lavar roupa, quando ela solta lá o amaciante, ela até deixa bem cheirosa essa roupa. Né? Vai deixar bem cheirosa. Então, tudo vai fluindo. A panela de pressão, ela falou, hoje eu vou funcionar mil maravilhas. Hoje eu vou cozinhar esse feijão de forma mais tranquila. É diferente quando faz Daimoku. Não é que é castigo. É isso que a gente precisa explicar para as pessoas. Não é castigo. Não é castigo. É o fluir da lei mística. Então, isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa começar a compreender. Deu para entender? Deu para. Então, assim, na explanação do Gosho, a felicidade nesse mundo, aqui, ó, que em 2004 a BSGI publicou vários, essa aqui de 2006, a explanação de Ikeda Sensei, logo no início, ele diz assim, o Sensei na introdução, praticamos a fé para conquistar a verdadeira felicidade. Praticamos a fé para desfrutar a vida ao máximo e para tornar nossa existência a mais feliz de todas. O escrito que estudaremos dessa vez, a felicidade nesse mundo, explica o ensino secreto. Quando fala assim ensino secreto, antes se usava muito, mas o que é ensino secreto? O ensino secreto nada mais é do que o estado de Buda contido em cada pessoa, que torna isso possível. Essa é uma carta muito breve, mas apresenta princípios fundamentais da fé na íntegra. Ao compreendermos profundamente esse escrito, o segredo da fé e da vida se revela em nosso próprio interior. E só para terminar minhas palavras, eu vou ler só o começo, só o primeiro trecho, e a explanação de Ikeda Sensei. Não há felicidade mais verdadeira para os seres humanos que recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Não há felicidade mais verdadeira para os seres humanos que recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Antes, o Sensei escreve assim, recitar o Nam-myoho Renge-kyo é a maior das alegrias. Aí o Sensei explana da seguinte forma, as palavras seres humanos, logo no início, de fato, contêm um grande significado, pois se referem a toda a humanidade. O ensino de Daishonin pode beneficiar todas as pessoas sem uma exceção. Eu vou mostrar para vocês assim, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Quer ver? Estão vendo? Me acompanha de manhã e à noite. No Daimoku. Tem a outra, tem a Serena, que está lá embaixo. A Serena está ajudando a minha esposa a fazer a comida. Ela que fica coordenando lá na cozinha. Mas todo dia, quando eu falo assim para elas, vamos fazer o Gongyo, então eu pego uma cadeira e levo, põe lá do lado, aí fica do meu lado, até eu terminar. Quando eu bato no sino, ela já levanta. Então, vocês veem, seres humanos. Agora, os animais também sentem um Daimoku. O budismo é um ensino que existe para todos os seres humanos. Não é apenas para os japoneses ou para os integrantes de um determinado grupo etênico, né? Ou país. Nichiren declara fundamentalmente que para todas as pessoas, sejam pobres ou ricas, famosos ou anônimas, poderosos ou cidadãos comuns, artistas ou cientistas, não existe felicidade, alegria e nem realização verdadeira sem a recitação do nome Renge-kyo. É uma coisa muito profunda. É muito profunda.
muito profundo. Né? A razão disso é que, ao recitarmos Daimoku, nossa vida se une com a vida do Buda e podemos extrair uma força inesgotável que nos possibilita realizar nossa revolução humana e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando ele fala único a vida do a nossa vida se une com a vida do Buda. A vida do Buda é o que está aqui dentro. A vida do Buda é o que está aqui dentro. O Buda não existe fora de nós. É diferente do que a igreja prega, que Deus está fora. Mas se você estudar de forma profunda a Bíblia, você vai ver que esse Deus que eles dizem que está lá fora, na verdade, se você crê, ele tem que estar dentro de você. É uma coisa que está dentro de você. Só que quando você faz o Daimoku, é diferente, você vê acontecer, você vê as coisas acontecerem. Então isso é muito profundo. Só que, à medida que nós vamos deixando de propagar, as coisas também na nossa vida, elas também vão ficando, porque nós estamos deixando de... uns dias atrás me falaram, tal pessoa, ela está vendendo o atalho que ele ficou viúvo, né? Já há muitos anos, e ele está vendendo a casa e parece que vai mudar para o apartamento, vai embora para o interior. Aí a Ticutã me ligou e falou, vai lá, você desconsagra e tal. Só que a Ticutã, no calor da emoção, foi lá, desconsagrou e trouxe Gorronzo. Como se ele estivesse devolvendo Gorronzo. Aí, passei na casa para deixar impresso, aí ela depois eu pego. Só que a pressa de devolver era tanta dessa pessoa, era tanta, que aí uma responsável da regional foi numa atividade lá na comunidade dela, ela já levou e já entregou. Ela entrega para o Sebastião. Aí trouxe para mim. Aí me deixou comigo. No momento que eu peguei, eu falei para a responsável da regional que atua junto comigo, olha, eu vou fazer contato com essa pessoa. Então, quando foi na semana, segunda, terça-feira, fiz contato com ela. Olha, eu estou... Sabedoria. A gente tem que ter sabedoria para... Aí falou, olha, o teu Gorronzo chegou em minhas mãos para ser devolvido, mas esse Gorronzo é seu. É teu esse Gorronzo. Eu não acho justo eu ter que dar. É teu esse Gorronzo. Aí ele falou, sabe o que ele falou para mim? Mas eu posso ficar com ele? Claro, é teu. É teu. Então agora, essa semana, eu vou levar. Então ele só falou para mim, olha, quando você vir, Sebastião, você me liga, porque às vezes eu vou para Boituva, ou tem outra coisa para levar, você me liga. Mas eu vou arrumar uma caixinha bonitinha e vou levar de volta. Eu vou falar para ela, que se você for consagrar, se você for para Boituva, levar um oratório menor, tiver que consagrar, a Boituva é para frente de Cotia, lá para aquela região. Eu vou lá e ele consagra. Então essa é a atitude de um Buda. É a atitude de um Buda com relação a outro Buda. É como se aquele Buda tirasse o direito daquele Buda ser feliz. Apesar que o Daimon Oringekyo já está gravado na vida daquelas pessoas. Mas se alguém falar para vocês, mas é importante ter o Gorronzo? Claro que é importante ter o Gorronzo. Claro que é importante ter o Gorronzo. Como é que eu vou cozinhar feijão se eu não tenho um botijão de gás, se eu não tenho gás de lua? É importante eu ter o gás. Uma vez que eu tenho gás, é importante eu ter alguma coisa que acenda. Se eu tenho alguma coisa que acenda, eu preciso ter uma panela. Para me cozinhar feijão, eu preciso colocar água. Preciso colocar o feijão. Tem um tempo que o feijão vai cozinhar, para depois eu colocar a tampa. Aí eu tenho que marcar no relógio quantos tempos vai levar para aquela panela de pressão cozinhar o meu feijão. Tá certo ou não? Não é assim, senhoras? Feijão cozinhado, eu vou temperá-lo, não é isso? Aí eu vou pegar uma outra panelinha, vou colocar alho, vou dar uma mexidinha e vou jogar meu feijão lá. Depois eu vou comer com farofa e vocês podem jantar feijão hoje à noite. Isso é finir.
Obrigada, seu Sebastião. Obrigada, Sebastião. Obrigada. Será que dá tempo de tocar uma música? Dá, né? Dá sim. Já vou colocar só um momento. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Certo. Deixa eu arrumar o áudio e tocando. Levi, dá tempo para bater uma foto? Com certeza, com certeza. Tem Então, tudo a ver com o que eu pensei para você, gente. Por favor, vamos nos esforçar, ok? de fato, escolhi a canção justamente por causa disso. Mas vamos lá então, vamos tirar a fotinho. Como sempre, na minha contagem. 1, 2, 3. Sensei! Sensei! Prontinho, foto tirada. Oi, Erasmo. Obrigada, seu Sebastião. Obrigada, Odete. Obrigada, Vera, Levi, Tanara. Levi, muito obrigada, Levi. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada, Sebastião. seu Sebastião. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Beijo, boa noite.